Olá, que bom que você veio. Seja bem-vindo ao canal 14 NET Anápolis, Goiás. Hoje, igual nós prometemos no último programa que nós realizamos com a doutora Marilda, psicóloga, nós ficamos de debater hoje a questão da infidelidade e da sexualidade. Algo assim muito interessante, algo que nós queremos te informar, o porquê acontece, o que nós devemos fazer, como que nós devemos fazer. Enfim, nós vamos dar dica aqui para realmente contribuir caso você esteja passando por esse momento, né, doutora? Seja bem-vinda, doutora Marilda, tudo bem? Olá, pessoal. Bom estar aqui de novo com vocês, né? Sempre um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e da gente poder levantar alguns temas que são tão tabus na nossa sociedade e tão com poucas informações. Muitas vezes a gente passa por alguns processos por falta de conhecimento, né? De entender o que é que está passando comigo dentro da minha subjetividade e de compreensão do que está passando com o outro na subjetividade do outro, né? E o tema de infidelidade é o tema, né? É o tema. O que muitas pessoas buscam entender. As pessoas que são infiéis, muitas vezes são recobertos de culpa e de neuroses, e com isso faz alguns sintomas e adoecimentos. E o sofrimento que esse tema causa, não só a parceira, mas a estrutura familiar como um todo, né? Então, realmente, a gente precisa estar debatendo muito sobre isso, para estar entendendo direito o que é uma infidelidade e por que isso acontece. E eu já quero começar rapidamente já perguntando, doutora, qual é o motivo que a pessoa começa já a imaginar ou programar uma infidelidade? Do início, como é que procede isso? Nós temos que pensar que, para a gente falar em infidelidade, a gente tem que falar de uma relação, né? Então, quando se começa uma relação, vamos pensar na instituição casamento, né? Você pactua com essa pessoa algumas regras, né? Então, o casamento, ele é uma sociedade civil, inclusive, né? Onde eu tenho direitos e deveres. E um dos direitos é do uso do corpo do outro. Né? Então, isso não é falado assim, mas subentende-se que quando você arranja um parceiro, esse parceiro vai deixar ser usado e vai usar o seu corpo. Você vai doar ele o seu corpo, que é uma questão da união, né? E vice-versa, tanto o homem como a mulher. Como a mulher. Só que ao longo do processo, coisas vão acontecendo, né? Então, a gente sempre tem que entender que um relacionamento longo, ele vai passar por muitas dificuldades e ele é muito suscetível a ter as infidelidades. Então, o que a gente tem que entender é que casamento é coisa de adulto. E, como sendo de adulto, eu vou precisar de 3 pilares. Eu vou precisar do afeto, eu vou precisar da intimidade e eu vou precisar do compromisso. Só que, emocionalmente falando, nós não ficamos maduros o tempo inteiro. Então, vez ou outra, a gente desliza lá para o nosso infantil. E quando a gente dá essas deslizadas para o infantil, a gente deixa de ter o compromisso. E muitas vezes cria uma intimidade com uma terceira pessoa. Né? Então, vamos entender primeiro o relacionamento como essa sociedade que vai precisar, que vai pactuar o compromisso, a intimidade e o afeto. Depois disso, se a gente não alimenta esse relacionamento de uma forma competente, ele vai desgastando. Então, vai começando aquele mal-estar, as brigas, né? As implicâncias, os jogos de poder, e isso vai desgastando a relação. A gente deixa de viver aquela alegria que tinha na fase da paixão.
Então, como eu estava comentando com você, antes da gente começar, o que acontece com o apaixonar, que é o primeiro momento do relacionamento? É quando eu olho para o outro e o outro me dá uma completude muito grande. Né? Eu gosto de estar na companhia do outro, de conversar com o outro. De onde vem isso? Vem isso da primeira experiência que o bebê teve logo ao nascer. Ele vivia dentro da barriga da mãe numa experiência paradisíaca. O parto é a presença do inferno. Então, é o primeiro grande trauma da criança. E ele vem, nesse momento, com uma grande angústia de separação. Num momento onde ele não tem pensamento ainda, ele não tem cognição. E ele entende esse momento como um inferno mesmo. Né? Ele é arrancado da barriga da mãe, ou esse útero vai jogar ele para fora. Quando ele nasce, geralmente essa mãe pega esse bebê e logo põe ao peito. Então, nesse momento que essa mãe põe esse bebê no peito, esse bebê sente uma completude tão grande que alguns psicanalistas mais antigos chamam isso que o bebê começa a ter um delírio do peito. É como se aquele momento fosse um momento mágico, onde ele se sente de novo inteiro. Né? Completa ele mesmo. Completo. Só que à medida que ele vai crescendo, essa mãe vai se distanciando dele. E aí ele é convidado a ter outros objetos além dessa mãe, né? Então ele vai, a falta que essa mãe vai fazer nele, o distanciamento que essa mãe vai ter dele, porque ninguém tem mãe 24 horas, essa falta... E ninguém fica bebê a vida inteira. Exatamente. Então, esse distanciamento dessa mãe vai provocar falta. E quando se tem a falta, imediatamente se tem uma demanda. E aí vem o desejo. Então, aqui acontece nos primeiros meses de vida e depois vai acontecer também lá no apaixonar. Né? Quando eu estou adulto, o processo é o mesmo, eu olho para uma pessoa... Sinto atraído pela beleza, pela inteligência, pelo papo, por uma série de fatores. A química, rolou a química. Exatamente. E aí, nesse momento, volta essa história da completude. Na paixão, a gente fica regredido, bastante regredido, igual o bebê. Tanto que os termos que a gente usa é benzinho, é amorzinho, e é abraço, e é beijo, quer dizer, de novo... Retorna à infância mesmo. Retorna à infância. Quando o jovem casal resolve, então, continuar junto, eles vão ter que passar por uma nova fase, que essa fase seria de um amor que é mais fraterno, que é mais filial. Mas é aquele amor que vai fazer com que o casal se constitua enquanto família, que é o momento que os filhos chegam, que compra apartamento, que compra carro, que viaja, né? Então, aqui nesse momento, é o período onde aparecem as diferenças e onde vão aparecer as brigas, as dificuldades e muitas vezes os adultérios também, né? Quer dizer que é proveniente por essa situação de dificuldade, né? Começou a surgir as dificuldades, né? Eu já não estou conseguindo me relacionar igual antes. Eu começo, em vez de ter a atenção, ter o carinho, ter aquilo que eu possa despertar, né, na pessoa, no caso na mulher, eu já vou ao contrário, eu começo a tratá-la mal e aí isso aí vai desencadeando isso. Outros desejos. Né? Porque lembra que certo. É a falta que produz uma demanda de desejo. Então, a partir do momento que os relacionamentos começam a ficar meio insatisfatórios, aí eu vou me desligando afetivamente, me desligando na intimidade e perdendo o compromisso. Então isso é algo assim que a gente tem que ter um conhecimento mesmo, né? Porque a gente pode prevenir, ué. Óbvio que pode. Né? Se eu sei... Tanto que quando eu pego algum casal que vai para o meu consultório, eu sempre pergunto, o que é que vocês querem? Porque muitas vezes está tão desgastados que eles querem... Estão cansados que... que eles não querem ficar juntos, né?
Então, assim, eu sou uma terapeuta que luta muito para não se desfazer o casamento, porque faz uma... Não fica pedra sobre pedra. É uma explosão, sabe? É uma coisa muito ruim para os meninos, muito ruim para o homem, muito ruim para a mulher, e deixa cicatrizes, tanto para a família essa nuclear, quanto para a família de origem, né? Fica uma estranheza no ambiente. Então, eu sempre busco muito, lutar muito pelo casamento em si. Manutenção do casamento. Mas nem sempre é possível. Né? Quando só um não quer, não adianta. Doutora Marilda, e no caso? Então, tá difícil, está muito difícil. Mas a senhora falou que mantenha a postura de ver todas as possibilidades para que possa manter o matrimônio ali, porque sabe que não é só a vontade de um, né, doutora? É a vontade dos dois e mais ainda, tem mais participantes, né, que no caso são os filhos. Né? E que é algo que vai deixar uma cicatriz e pode vir, além de deixar a cicatriz, provavelmente vai haver um arrependimento futuro e grande. Né? E depois talvez você vai viver só esse arrependimento, né? E é claro, chega um ponto que todo mundo está dando até o braço a torcer, que não chegou num ponto que não tem jeito mesmo mais, né? Que até, infelizmente falando isso, é até mais saudável que haja mesmo a separação. Exatamente. Né? Mas voltando agora àquela questão. Então, essa deixa aí no relacionamento, começamos a ter aquelas indiferenças, né? Aquela distância, e às vezes até uma agressividade no falar, no querer, no exigir, enfim, aquilo que a gente sabe que move a gente mesmo, são os nossos sentimentos, né? E às vezes os sentimentos também, vamos dizer assim, negativos, que a gente fica vendo só o nosso lado, de preencher esse desejo, né? De preencher esse desejo, e a qualquer custo, no caso do homem, que o homem é muito sexualizado, parece que toda hora ele quer o sexo. Né? Ele quer ir vamos logo, né? E às vezes a mulher não está nessa situação. A gente percebe que a mulher é mais assim um pouco, calma, né? Ela é mais ponderada nisso aí, tá bom. Mas a gente corre esse risco dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Quais são os primeiros sintomas, doutora, que a gente percebe no caso do homem e da mulher que está acontecendo algo que a gente possa passar a partir de hoje a ter uma atenção, peraí, isso aqui eu estou praticando. E o que ele pode, os sinais que acontecem e o que ele pode fazer para resolver? A primeira coisa é a questão do olhar. Né? Quando você está bem sintonizado com o seu parceiro, tem olho no olho. Tem vontade de sair junto, tem um papo legal, né? A segunda coisa é o beijo. Né? Sabe quando é aquele selinho sem graça? Não tem aquela paixão, não tem aquele... Né? Então, assim, afetivamente, o casal vai se distanciando. Às vezes nem distancia sexualmente. Às vezes o sexo até bacana, mas o afeto não. Então, um dos sinais é esse. E aí a gente precisa estar alimentando esse casamento para estar fazendo atividades e coisas onde a gente estreita esses laços de intimidade, né? De sair com família, ou de ir namorar em algum lugar diferente, fazendo algumas coisas diferentes. Eu preciso investir nesse relacionamento se eu quero que ele dure muito, né? Então, o que nós temos que entender? Que, como qualquer sociedade, a sociedade, casamento e relacionamento precisa de investimento. Então, você tem, por exemplo, o seu comércio, né? Você não tira todo o dinheiro do seu comércio e vai gastar sozinho e não reinveste nele. Se você fizer isso, você quebra. Você fecha literalmente, né? Você fecha as portas. Exatamente. Então, a gente tem que entender que essa sociedade é uma sociedade, ela tem alma, o casamento tem alma. E eu não posso delapidar o patrimônio, nem físico, nem emocional. Então, tem casais, por exemplo, onde tem
algumas doenças crônicas, alguns transtornos severos, onde um sempre tem que estar naquela posição de liderança, suportando o adoecimento do outro, e o outro sempre no de vítima. Então, vai desgastando essa intimidade, porque quando a gente arranja sócio, a gente quer ter um equilíbrio, né? Então, dentro dessa estrutura, a gente tem que pensar em 3 leis que regulam o relacionamento e que, se a gente quebrar essa lei, não vai dar legal, não vai dar bom, né? Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo mundo tem um campo de energia e todo mundo que entra em contato com esse campo de energia faz parte. Então, aqui no meu campo tem o meu pai, a minha mãe, meus avós, bisavós, tataravós, primos, tios, namorados, ex-namorados, amantes, todo mundo que entrou em contato comigo e teve um tipo de afetividade comigo faz parte. Então, eu fico pensando quando alguém resolve, num casamento, buscar uma outra pessoa para compartilhar intimidade ou emoção. Ele está trazendo para o campo um terceiro estranho e automaticamente ele está excluindo, por exemplo, a esposa. Então, quando tem uma quebra na lei do pertencimento, o que vai acontecer? O campo de energia vai ficar tumultuado. Marilda, mas eu fiz super escondido, não vai saber nunca. Mas o campo de energia... Ele é afetado. Ele é soberano, ele não admite mentiras. Aceita mesmo. Então, você não está acontecendo nada e você está com a sensação de tem alguma coisa errada. Nossa, é incrível. Né? Então, por quê? Porque é uma lei e essa lei é universal, ela acontece em toda a cultura. Né? Bert Helling trouxe isso com as constelações familiares. Então, se alguém dentro do seu campo quebra a lealdade com o outro, o campo entra em sofrimento. E aí se percebe que tem alguma coisa acontecendo. Você pode até não saber o quê, mas você sente. É uma intuição? Seria uma intuição? Intuição. É uma sensação ruim. As coisas vão acontecendo. Você fala, mas gente... Doutora, que bom, só uma deixa. E no caso da pessoa, ela pelo medo, vamos supor, tem muitos homens que eles têm um estilo assim de ser muito fechados, vamos dizer por aí. Uhum. Né? Não é muito de conversar, às vezes não é muito de estar com esse lenga-lenga, dá carinho, geralmente ele dá muito quando ele quer alguma coisa. Uhum, né? Uhum. E como que essa pessoa poderia conviver nessa situação, né, da infidelidade ou ele começando a ter esse sentimento da intuição? Nossa, parece que algo está acontecendo. Eu estou sentindo que, no caso, ela mudou, os beijos não são aqueles mais, né, a conversa está um pouco áspera dos dois lados, ela mudou. Não tem nada mais a fazer a não ser uma boa comunicação. Aí talvez seja a hora de já procurar um terapeuta de casal. Olha, que bom. Menino. Entende? Porque se a gente vai levando com a barriga, vai deixando, sofrendo, né? E as coisas vão acontecendo e a gente vai deixando para lá e acaba falando, não, vai melhorar, e muitas vezes se cala, outras vezes agride, e não é assim. Né? É conversar mesmo. A gente precisa, mas precisa conversar num ambiente seguro, porque quando o casal vai conversar em casa, muitas vezes volta a briga e discussão, e que não chega a lugar nenhum. Então, é o tal do, eu faço isso, e você não reconhece, mas eu também faço isso, e você não reconhece. Então, assim, emocionalmente se regride, aí são dois brigando, parecendo duas crianças. É porque não resolve ali só naquilo, ela acaba indo, achando que já está acontecendo mesmo, e fica até mais agressivo. A gente vê muito isso, né? Exatamente. Acaba não tendo uma conversa saudável. Piora, até piora, né? Exatamente. Então, o ponto melhor mesmo seria já procurar um terapeuta nesse primeiro momento. E já pegar ali as dicas, quase praticamente aquelas... que a gente está dando uma dica que é claro que a coisa não vai resolver com a dica, né, doutora?
A gente precisa ter um acompanhamento mais próximo, para onde você vai se abastecer, conhecer, para depois você começar a tomar suas atitudes, né? E a gente precisa de muita maturidade. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber qual que é o meu objetivo de vida. Então, se eu não tenho muito claro que eu quero ter família ou estar casado, aí as coisas vão empetecando mesmo. Eu preciso querer ter família. Isso que a senhora falou é muito interessante, porque às vezes ele está focado, vamos supor assim, está focado apenas no sexo, pela beleza de ambos, tanto do homem como da mulher. Aí há a possibilidade dele continuar até nesse relacionamento só para satisfazer o seu prazer, doutora? Olha, aqui é um campo de possibilidades. Há um tempo atrás, eu fiz uma palestra, as diversas facetas da infidelidade conjugal, e lá fala-se muito da dança do casal, né? Então, tem casal que a infidelidade do parceiro alimenta o desejo do outro parceiro, desde que isso não seja falado de uma forma muito manifesta, assim, né? Outras vezes, eles têm meio que um combinado invisível de que eles podem flertar ou ter outros parceiros desde que o outro não saiba. Então, cada casal, ele tem os seus compromissos. E aí, muitas vezes, a gente não tem consciência dos pactos invisíveis que a gente faz com o nosso casamento. E aí, quando alguma coisa dá errado, a coisa fica meio feia, né? Quer dizer que pode vir a piorar uma relação se a gente começar a fantasiar alguma coisa, a jogar isso aí, o matrimônio, o casamento, como algo aberto para satisfação individual, né? Porque no caso está sendo uma satisfação individual, né? E aí o meu cuidado quando a gente está com um casal é ver o que esse sistema de crenças que essa família dá conta de suportar. Eu tenho 22 anos de consultório. Nenhum casamento aberto que eu atendi deu certo. Não tem como dar, né? Não tem como. E não teve um casamento que trouxe uma terceira pessoa para o campo, né, que não deixou marcas e cicatrizes traumáticas no parceiro, na vítima, no que foi traído, no outro e nas crianças. Então, hoje eu trabalho muito com os adolescentes para eles poderem ser pais melhores e para garantir que os filhos deles possam ser pessoas mais conscientes e melhores também. Para entender que esse sentimento de falta não pode ser substituído por um desejo só de ter uma outra pessoa, ou só por sexo, ou só por pornografia, ou só por uma masturbação guiada, ou por um sexo virtual, né? Porque hoje nós ainda temos o problema de que eu consigo, através das redes sociais, parceiros a hora que eu quiser. E de qualquer tipo. Então, eu posso ir para o banheiro e pronto. Me satisfaço ali, pronto, acabou. Né? Mas isso vai esfriando o relacionamento com o seu outro parceiro que está lá, né? Com o seu parceiro primário. Então, eu preciso entender que toda saída minha, da minha sociedade ou do meu relacionamento tem preço, tem consequência. Tem consequência. Eu posso achar uma mulher lindíssima, eu posso achar um homem lindíssimo, eu posso, inclusive, fantasiar alguma coisa, mas eu tenho que ter uma racionalidade para falar, ei. Só até aqui, não parou aqui. Porque nós temos o nosso instinto e no nosso instinto nós não mandamos. Então, quando aparece alguém que nos chama a atenção, né, geneticamente, na psicobiologia, diz que quando os meus genes reconhecem no outro um gene compatível para a perpetuação da espécie, né? Para acasalar, o que eles chamam de paixão. É reconhecer um gene saudável
para filhos fortes, né? Então, isso vem da biologia. Agora, dos mamíferos para baixo, nós estamos falando de um cérebro que só tem o subcortical. Os homens têm uma parte cortical, né? Tem o córtex, que faz com que ele seja diferente dos animais. Né? Eu tenho, por exemplo, um cachorro lá na chácara, né? O Ventania. Opa, não, bonito. E aí chegava a época, tinha alguma cadela no cio, ele ia, e às vezes ele ficava 3, 4 dias na folia, como dizia o Chico. Né? O meu peão. Cadê o Ventania? Será que morreu? Não, deve estar na folia. E aí ele voltava. Mas é o Ventania, ele não tem um pré-frontal, ele não é inteligente. Né? Então, não tem essa inteligência cognitiva que nós humanos temos. Então, se eu faço uma escolha de ter uma família, vão ter regras, porque é uma sociedade. Não é brincadeira, não. Da mesma forma, se eu tenho uma sociedade comercial, eu vou escolher direito meu parceiro, meu sócio, né? Não vou querer colocar qualquer para me dar problema. Né? Problema deixa que eu mesmo crie. Pois é. Doutora, no caso a senhora falou hoje, a questão do digital. Né? Hoje a gente tem disponível muitas imagens de mulheres lindas, homens lindos na internet, no Facebook, não sei aonde, você abre ali. Às vezes você nem procura, mas eles conseguem achar o seu telefone, manda aquele monte de coisa, oi, que bom te conhecer, não sei o quê. Para cada mulher que você fala, meu Deus do céu, tu me ajuda, e creio que para as mulheres também deve ser a mesma novela. E isso aí parece que vai gerando muito no homem, e ali na relação, as tal das fantasias. Né? Quer dizer, ele começa a fantasiar. Por que a pessoa, doutora, começa a ter fantasias numa relação? A gente pode pensar que a fantasia é quando eu não dou conta de sustentar o meu desejo. Né? Ele é uma certa fragilidade. Eu vou precisar de estar sempre fantasiando ou sempre tendo um estímulo externo para mim poder ter esse prazer sexual, né? Então tem casais, por exemplo, que o homem só tem uma bela ereção se eles estiverem assistindo um filme pornô. Então, assim, criar essas dependências com pornografia já mostra um certo de enfraquecimento nessa intimidade e nesse afetivo. Coisas que não foram muito bem conversadas. Existem casais raros, mas existem, que têm 40, 50, quase 60 anos de casado, tem um em particular, que eles transam muito, quase 3 vezes por semana, quase diariamente, ele com 75 anos e ela com 70. Então, eu não sei o que eles fizeram, mas eles deram um jeito de manter esse relacionamento aquecido, nessa área aquecido. Né? Ela cuida muito dele, dos negócios dele, e ele cuida muito de olhar para ela como um sujeito desejante. Porque o que é que faz com que essa mulher ela fica mais predisposta à sexualidade, né? Que os homens muitas vezes não entendem. É ser desejada. Né? O homem precisa ser um sujeito desejante. Aí a mulher vai querer ser objeto de desejo dele. Beleza, e como que o homem, já vou te dar a dica aí, hein? E como faz para mostrar, para demonstrar, para que a parceira sinta esse lado que ele está desejando? Vamos pensar na prática. Né? Então, se você olha para a sua mulher e fala alguma coisa com ela no ouvido dela, ou passa a mão, ou de uma certa forma você incita ela já fica despertada. Agora, vamos pensar em duas coisas. O homem, ele produz muita testosterona, né? O hormônio chave do homem é a testosterona. Para você ter uma ideia, acho que de 400 a 800 unidades de testosterona
para um homem normal. A testosterona é a que traz a agressividade, mas que também apimenta a sexualidade, é o que traz a força. Então, na natureza, o masculino, ele é a pessoa, né? Ele é a parte que tá com o papel de ser o que vai à luta, o que busca. E é o homem que precisa mostrar para o feminino que está lá disponível, que é forte, que, né? A fêmea, né? Nós mulheres, por exemplo, nós temos, acho que de 30 a 60 unidades de testosterona. É muito baixa. Então, assim, o sexo físico para a gente não é tão importante. Em compensação, é invertido a ocitocina e a prolactina, que são alguns outros hormônios, mas do carinho. Então, por que o sexo, quando se tem amor, quando se tem afetividade, é extremamente gostoso, tanto para o homem quanto para a mulher? Porque naquela hora, o homem vai receber o que ele precisa, que é o sexo por conta da testosterona, e ela vai receber o afeto por conta da ocitocina. Então, assim, se ele tem 800 lá unidades de testosterona, ela tem 800 de ocitocina. E ele tem pouquinha ocitocina e ela tem pouquinha testosterona. Então, a questão é muito essa. Eu preciso entender biologicamente a diferença entre o masculino e o feminino, inclusive a nível hormonal. Então, olhar um homem com o pênis ereto, às vezes, para mim, não é suficiente para me ficar desejando isso. A pessoa que faz, ele já está habituada àquelas fantasias. Tem como ele sair dessa? Então, por exemplo, às vezes ele usa essa técnica, vamos dizer, essa técnica para funcionar. Para funcionar. Mas também, é claro que usando essa técnica artificial, ele vai ter o arrependimento pós. Né? Ele vai praticar aqui, mas provavelmente depois ele vai, nossa, falei isso, pensei nisso, usei isso aqui, tudo bem, tive o meu momento, mas não é isso que eu quero, porque a gente vê muito isso no bate-papo. Né? Eu fiz isso, rapaz, mas depois me deu um arrependimento. Uma culpa. É uma culpa, eu senti angustiado, eu acho que eu não deveria ter falado isso para minha mulher, eu acho que eu não poderia ter vivido isso, eu acho que isso foi incorreto, e vem a fé também até pela minha fé, eu acho que isso não é uma coisa que um pai, né, poxa, ela é minha esposa, eu sou casado com ela, como que eu utilizo isso e tal. E a gente sabe também, quando vem esse lado animal, parece que até cega o caboclo. Né? O prazer parece que até elimina a inteligência, elimina tudo na pessoa e ela pratica. Tem alguma maneira dessa pessoa sair dessa? A partir de hoje eu não quero mais mexer com esse negócio de fantasia. Tem. Claro que tem. Né? Porque o que distancia o normal do patológico? Né? Vamos entender aqui. Dentro de uma sexualidade normal, o parceiro, o casal, ele pode qualquer coisa, desde que isso não traga mal-estar, nem constrangimento ao outro e nem a si mesmo. Então, eu posso fazer uma porção de coisa dentro da normalidade se isso não for constrangedor para mim. Posso estar com meu marido, posso assistir um filme pornô, posso usar os brinquedinhos eróticos, posso fantasiar uma porção de coisas, se isso não me causa prejuízo, nem prejuízo para o meu parceiro. Quando causa prejuízo, eu já estou no patológico. Aí já é problema. Aí já é problema. Aqui eu já preciso procurar ajuda. Muitas vezes tem a ver com essas crenças e repressões invalidantes, porque às vezes o casal ele pode fazer uma porção de coisa lá e que não é pecado, mas por conta da cultura, por conta da espiritualidade, da religião, ele acha que é. Lembrando que quando eu estou na minha sociedade, nós dois sócios podemos combinar. Então, tem algumas coisas que eu posso fazer, tem outras coisas que eu não gosto de fazer, e a gente entra num consenso aqui. E aí, qualquer coisa que eu faça aqui, desde que não causa prejuízo para mim mesma, nem pelo outro, posso.
sem culpa. Não tem necessidade de eu me sentir culpado porque, sei lá, eu levei um filme, ou sei lá o quê. Né? Que aqui a gente tem uma série de coisas que pode apimentar o relacionamento. Se aí ele precisar ficar numa dependência disso para poder funcionar lá, aí nós temos problema sim. Né? Aí certo. Nós estamos numa compulsão. E vamos pensar que a compulsão, ela não é uma compulsão só sexual. Geralmente, as pessoas que têm muita ansiedade, elas têm compulsão por alguma coisa. E muitas vezes eu tenho que trabalhar a ansiedade, não a sexualidade. E é uma área que precisa de muita informação, porque ela é o que alimenta a família. A sexualidade, a afetividade, o compromisso é o que alimenta a família. Então, se eu tenho algum adoecimento nessas áreas, eu boto em risco a família, né? Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de trabalhar com o pessoal para a questão da culpa, por exemplo, né? Nós temos 3 palavrinhas que vêm do grego, que é phantom, fantasia, fantasma, né? Fósforo, por exemplo. Então, o que é o fósforo? Fósforo é aquele utilitário que a gente acende quando está escuro, né? O fósforo ilumina. A fantasia, o que é a fantasia? A fantasia é aquilo que eu vou ser quem eu não sou. A fantasia da Mulher Maravilha, do super-homem, né? E o que é o fantasma? O fantasma é aquilo que aparece e que me bota medo. Então, dentro do nosso relacionamento, a gente tem que trazer esses 3 elementos. O que ilumina, o fósforo, a fantasia e cuidar dos fantasmas. Então, quando eu digo que dentro do nosso relacionamento a gente tem o privado, que é alguma coisa que eu não vou contar para ninguém, né? E homens e mulheres têm o seu privado, não tem jeito. Enquanto ele é privado, ele está seguro. Eu posso até fantasiar estar com alguém ou estar com mais de um parceiro e tal, mas se isso fica só comigo, tudo bem. Se eu compartilho isso com alguém, com meu parceiro, aí eu vou trazer fantasma para o meu casamento. Então, tem fantasias que a gente não pode compartilhar. Melhor deixar para lá, né, doutor? Então, se você acender o fósforo, essa fantasia pode trazer um fantasma, né? Neurótico, que dentro da psicanálise a gente divide em 3 estruturas, né? A psicótica, a neurótica e a perversa. Então, o neurótico é aquela pessoa que tem culpa, que tem responsabilidade, que tem compaixão do outro. Esse aqui, quando ele começa a fazer coisa errada, ele faz um peteco tão grande, que é pior do que as outras estruturas, né? Então, se você tenha um pacto no seu relacionamento, respeite seu pacto. Né? Porque dentro das leis que regulam a família, tem a lei do pertencimento. Se você traz uma terceira pessoa para o seu relacionamento, você está quebrando essa lei. Até ela sendo virtual ou imaginativa também? Até. Por que você já está? Porque lembra, você está na falta, que está te causando um desejo, né? Então, de repente, é uma hora de você entrar numa dialética, numa alta dialética. O que é que está insatisfatório na minha vida que precisa ser melhorado? Que às vezes se tiver algo insatisfatório, eu começo a arrumar isso aí como uma fuga, seria isso? Rota de fuga. Às vezes eu estou com um problema financeiro, que eu estou de cabeça quente, não sei o quê, eu arranjo um amante. Outras vezes eu estou com um problema de saúde, já tive vários casos disso. Fiz os exames, estou com diabetes, estou com isso, estou aquilo, preciso aproveitar a vida, arranjo um amante. Nossa, que né? Então, aquelas lógicas falhas, aquelas lógicas meias bestas,
que acaba te abrindo essa rota de fuga. E com autodestrutividade, né? Porque se eu acredito numa parceria e se o meu parceiro é gente boa e tal. Então, se eu fiz essa parceria no meu casamento, eu tenho que estar alimentando esse casamento para ele ter pimenta. Porque nós estamos falando de um circuito de recompensa no cérebro. Sexo é um desses circuitos de recompensa que dão maior satisfação. É forte mesmo. Mais do que a cocaína. Nossa. Então, hoje a gente tem o vício pela pornografia, que é um vício muito difícil de estar sendo tirado. Nossa, é muito, tudo que você olha hoje, onde você vê, né, a sensualidade da mulher e o homem, acho que o homem está sofrendo demais com isso. Não, é demais, demais. E as mulheres também, porque eu fico vendo também que passa cada rapaz, né, que fala, nossa, deve estar todo mundo, está ficando doido mesmo. E a questão do feminino é que ela está muito insatisfeita com esse masculino. Né? Que é um masculino que não olha para ela. Né? Então, vamos entender que lá no nosso velho amigo Freud, ele falava que a gente precisa, o homem é o ativo e ele precisa ser o sujeito desejante. Quando eu olho para uma mulher, ela vai se tornar objeto do meu desejo. Ela vai querer ser meu objeto de desejo. Ao mesmo tempo, ela vai se tornar um sujeito desejante. Ela vai me querer como objeto dela. Né? Então, isso aqui fecha. Eu desejo você, você me deseja, fechou. Né? Só que nós estamos vivendo um momento sócio-histórico que o masculino está meio sem... com um lugar diferenciado, diferente do que foi na época dos meus pais, avós, né? Tem um livro que esses dias nós estávamos fazendo um debate, inclusive, acho que no Dia da Mulher, sobre esse feminino e esse masculino, e um dos meus parceiros levou o livro de Tarzan a Homer Simpson, que era um livro de sociologia, mostrando a evolução ou involução desse masculino. Né? Então, assim, o lugar paterno, o lugar do masculino, o lugar do feminino, o lugar materno, antigamente era muito bem definido. Agora não é mais. Agora, se você conversa com a menina no Instagram, daí a pouco ela fala, vamos trocar o WhatsApp, e você dá o WhatsApp, daqui a pouco ela manda um nudes para você. Né? E o homem olha e fala, o que eu vou fazer com isso? E isso também aparece muito em forma de golpe. Aí a menina vai, manda o nude, você vai para o banheiro, fica nu também, faz um sexo virtual, daí a pouco ela fala... Manda 10 mil reais na minha conta, senão eu boto na rede. Entende que o negócio é sério? Causa prejuízo, presta atenção. Me traz culpa, presta atenção. Me trouxe angústia, estou arrependido, está errado. Tem que parar de fazer. Ou pelo menos procurar ajuda para saber que ansiedade é essa, porque às vezes não é que está errado. Às vezes eu estou com um transtorno de ansiedade e estou usando como um mecanismo de escape ali. De escape, lá, né? Então, aqui nós temos várias causas. E aí eu não posso dizer que é só uma. Então, quer dizer que essa fantasia que ele cria ali, ele pode estar querendo satisfazer, vamos pôr no caso homem e mulher, ele quer satisfazer a mulher, aí como ele não está conseguindo, porque está tão preocupado para satisfazer, vamos dizer por aí ele começa a imaginar isso, no caso. Pode ser também. Pode ser também. Tem várias possibilidades aqui. Então tem que procurar um psicólogo o mais rápido possível, todo mundo aí. Cada caso é um caso e precisa mesmo, né? Outra coisa importante da gente estar pontuando é que alguns transtornos de humor, de ansiedade, alguns transtornos mentais, a sexualidade fica exagerada. Então, quando eu tenho, por exemplo, um transtorno bipolar, né, alguns tipos de transtorno mental, a sexualidade fica exagerada. E aí, isso também é um complicador. Nossa. E
como que os sintomas que ela vai saber que a sexualidade está irregular, vamos dizer por aí, no dia a dia dele, ou dela? Olha, é uma área que é muito difícil identificar, porque o prazer sexual ele é muito gostoso, ele é muito bom. E quem é que vai procurar ajuda quando está vivendo isso? Não vai. Está satisfeito? Porque cada vez mais. É igual a pinguinha. Eu vou tomar hoje, amanhã eu tomo 2 goles, depois eu tomo 3 goles, depois... O que vai sinalizar, muitas vezes, é o ambiente. É a esposa que fala, tem alguma coisa errada. Né? Ou os amigos, ou... Né? O ambiente... alguma coisa vai acontecer. Ou o financeiro, porque quando você também despenca para essa área, normalmente o financeiro vai junto. Porque dali, se você for ter um amante no caso, você vai ter que fazer graça para você conquistar, né? Aquilo que você está deixando de fazer em casa, você vai ter que fazer bem feito 2 vezes mais fora. E bem caro. Porque tem moça aí fora que é tão bonita, que ela sabe que é tão bonita, que ela fala, não, desse aí, se eu não fizer 100% bem feito, eu não vou dar nem uma voltinha com ele, né? Doutor, então tá, agora, interessante, parabéns. Agora a questão da infidelidade pelo WhatsApp, que hoje a gente vê essa distância, esse distanciamento, né? Vamos dizer assim, essa substituição, né? As pessoas hoje, às vezes, o filho está ali no quarto e quer conversar com o pai que está lá no outro quarto. Pai, dá para você vir aqui? Quer dizer, esse distanciamento está sendo real também. E também a questão da infidelidade também praticamente está sendo uma das ferramentas muito comentadas através do WhatsApp. Quando que a pessoa está começando a ser infiel, no caso, homem ou mulher, com seu parceiro utilizando o WhatsApp? Qual é a conversa mais natural que acontece? E como? Então, nós temos 2 tipos de infidelidade quando a gente fala de uma forma geral. A primeira é a infidelidade emocional. E a segunda é a infidelidade sexual. A infidelidade emocional começa por aqui. Eu começo a conversar com alguém, eu tenho uma parceira, mas eu começo a conversar sobre os gostos dela ou dele, eu começo a ter aquela conversa de amigo cor-de-rosa. Sim, bem próximo. Bem próximo, que daqui a pouco vai desembocar. Já vou falando da minha vida, da minha família para ele, vou abrindo tudo ali. Isso. E aí, o que vai acontecer? Geralmente são feitas em altas horas da madrugada. É um horário onde psiquicamente a gente está mais vulnerável. Eu tenho alguém me escutando de madrugada. Olha que delícia. Então, é muito interessante a gente entender que às vezes não tem nenhuma infidelidade sexual, mas tem uma infidelidade emocional. Eu estou compartilhando da minha vida pessoal com um terceiro, que o meu parceiro primário não está sabendo. Então, o que eu tiver que esconder do meu parceiro primário é uma infidelidade. Ela já tá emocionalmente dependente. Ela precisa desse outro que conversa com ela de madrugada, que entende ela, né? E aqui a gente tem uma série de separações por conta disso. Mas, doutor, e aí no caso? Vamos supor, a mulher pega o marido com isso ou vice-versa, né? Viu lá a conversa, viu que não tem nada demais, porque ali não está explícito algo para os fins, vamos dizer assim mesmo, né, íntimos, mas está aquele cor-de-rosa que a senhora falou aí, está muito meloso, está muito próximo ali. Né? Você falou, você leu, você falou, mas aqui alguma coisa está acontecendo. Tá, se tiver algum colega, algum telespectador que está passando por isso, o que ele deve fazer? Ele pegou ali, ou ele ou ela. O que ele deve fazer? Ele viu ali que não tem nada demais, mas tem alguma coisa que ele não gostou, ou ela também pegou e ela não gostou. Lembra que o campo é soberano?
que se meu marido estiver seduzindo alguém, eu vou sentir mesmo que eu não leia. Então, eu já estou sentindo que tem alguma coisa acontecendo. Eu ainda pego uma mensagem dessa, né? Desses dias eu estava atendendo um casal, um profissional super de sucesso, e que estava tendo um affair com a cliente. E a esposa pega. E aí, esses de madrugada. E a esposa vira para ele e fala, o que é isso? Não, não é nada. É uma amiga. Só que ela tinha printado a mensagem e mandado para ela. Falou, tá bom, vou mandar para o marido. Se ele achar que não é nada, tá tudo bem. Nossa Senhora! O cara ficou louco. Falou, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Falou, mas você não falou que não é nada? O marido dela também não deve achar que é nada. Meu Deus. Né? Porque nessa hora vão aparecer as vulnerabilidades. E aí o adulto sai de cena e entra a criança emocional. Entra a raiva, entra satisfação da convivência do dia a dia, os maus tratos, o sacrifício, porque muitas vezes a gente está vivendo com muitos sacrifícios financeiros. Essa companheira às vezes está fazendo esse dinheiro render muito e aí ela não se sente reconhecida, né? Então, toda vez que não se sentir amado, não se sentir valorizado, não se sentir amparado, vai dar complicação. E quando a pessoa está agindo corretamente? Ela está agindo corretamente, mas assim mesmo a outra pessoa corre o risco de voltar nessa situação ainda da infantilidade, vamos dizer por aqui, e correr o mesmo risco, até ela tá abastecida de carinho, tem uma boa condição financeira, e a pessoa tem uma boa conversa, ou é natural de acontecer alguma coisa ou não, está tudo bem. A minha mulher está comportando bem, ela está fazendo tudo que me agrada e me trata bem, eu tenho um sexo bom com ela e tudo está beleza e ela cuida das coisas, pá. Mas a outra pessoa ainda continua abrindo isso, abrindo a brecha e continuando com essas mesmas práticas. Acontece também? Acontece também. E aí, lembra que eu te falei que se tem algum tipo de transtorno, ou transtorno de humor, ou transtorno de personalidade, ou algum transtorno mental significativo, a rota de fuga vai surgir naturalmente. Mas, infelizmente, às vezes a pessoa ela cai nesse erro por falta de conhecimento. E aí, volto a falar o tanto que é importante esse autoconhecimento e eu saber o que está no meu mundo interno, né? E é por isso que uma das técnicas que a gente usa muito lá na clínica, inclusive a gente oferece isso gratuitamente toda quarta-feira, que é meio que um grupo de estudo e um grupo terapêutico, é sobre a meditação. O que é a meditação? É eu fechar os meus olhos durante 5 minutos e ver que os pensamentos que chegam, que as fantasias que chegam, e eu poder separar o meu eu sou dos meus pensamentos, das minhas fantasias. Então, eu preciso fortalecer esse meu eu para não ficar refém dos meus pensamentos. Porque os meus pensamentos são meus, mas não sou eu. E eu preciso treinar isso, né? Eu preciso de ter um treinamento para não ficar misturado nesses meus pensamentos. Então, uma das razões que eu montei esse grupo foi para ajudar as pessoas a não se envolverem nos seus pensamentos disfuncionais. Né? Porque, de repente, o que vai acontecer? Eu começo a fantasiar e aí já vou achar porque meu casamento não está bom e aí eu já vou... E não é nada disso. Né? Eu não sou meus pensamentos. Eu preciso entender por que eu estou pensando muito em sexualidade. Por que eu estou tendo tesão com tudo quanto é mulher que passa ou todo homem bonito que passa?
né? Que é que está acontecendo comigo? Eu preciso fazer uma autorreflexão. Então, eu não posso deixar que os instintos sobreponham a minha cognição. Essa é uma verdade. Ah, e uma verdade, toda quarta-feira, então. Toda quarta-feira, às 18h30. 18h30, olha aí, uma dica lá no Marques Instituto Terapêutico, na Avenida Dom Prudêncio, 215. Olha aí, tá vendo? Interessado. Talvez nós vamos encontrar lá, eu interessei. Vale a pena. Então, doutora, é lógico que a gente sabe que essa questão da sexualidade e da infidelidade, igual a senhora falou anteriormente, desculpa, ele é grande, né? Se a gente for ficar aqui, realmente nós vamos ficar muito tempo. Por quê? Porque tem N situações. Agora, o principal que nós devemos fazer, pegou ali, está passando por esse momento difícil, que não é fácil, porque ali vem o medo, né? Vem a perda, igual você falou e falou bem, que ali é uma explosão nuclear de tudo vai despedaçar Pulveriza. Mesmo. Né? Então ali é claro que a pessoa fica apavorada. E nesse apavoramento aí, ele pode fazer coisa que deve e que não deve. Verdade. Né? E às vezes até tem, sem ter a certeza de se está acontecendo algo ou se não está. E até se estiver acontecendo algo, você tem que manter na tranquilidade. Exatamente. Né? Você tem que manter sereno, respirar fundo, antes de tomar qualquer decisão, procurar alguém, tirar as suas próprias decisões, né? Esclarecer melhor. E eu, né, indico você procure um psicólogo, né, e se interaja nisso, por que aconteceu isso, e agora, o que eu devo fazer? A minha vontade era isso, não, mas eu não vou fazer isso aí, né, doutora? Deixa eu descobrir até o que eu devo fazer. Exatamente. Porque, na verdade, se acontecer isso, aquele que vacilou, é ele que vacilou, o problema está nele que errou, não está em você que não errou. Né? Mas é sempre muito dolorido estar no outro lugar, né? Porque aqui, mesmo eu sabendo que o outro tem um transtorno sério, ou que o outro, né, vai me machucar assim mesmo. Vai, porque todo mundo é humano. E eu tenho 3 sentimentos que me jogam lá para o meu infantil, que me faz regredir, que é o desamor, o desvalor e o desamparo. Qualquer pessoa que me faz acender, né, que liga o botãozinho do on aqui dentro, sobre esses 3 afetos, vai fazer com que eu sofra e regrida e vá para o meu infantil. Então é por isso que tem muitos escândalos, inclusive às vezes até mortes, por conta de sexualidade e relacionamento, né? Então, todos nós queremos ser amados, né? Queremos ser validados, reconhecidos, e mesmo que o outro não faça com intenção, e normalmente nunca faz com intenção, né? Você não vai arranjar um relacionamento extraconjugal para sacanear o outro. A grosso modo não é. Não tem nem lógica. A grosso modo não é assim. Acontece, eu fui, né? A não ser quando é vingança, né? O outro me traiu, então vou trair também. Dar o troco. Mas fora disso, o que acontece é quando eu tô nessas carências, eu tô nesses desejos, eu tô com esses sonhos não realizados, insatisfeitos, ansioso, eu vou arranjar alguma coisa para dar colorido à vida. E o sexo é um deles. Só que eu posso fazer isso com mais inteligência. Eu acho que envolver a parceira, eu não, nesse primeiro momento, não sei que seria o mais educado, assim, o mais aconselhável. Talvez o aconselhável seria procurar um terapeuta de casal para entender por que eu estou tão insatisfeito com o casamento. Por que todas as mulheres estão brilhando para mim? Ou todos os homens estão brilhando para mim? Porque assim, quando você está num relacionamento afetivo e íntimo, você apaga para o outro. Né? Você está só com o seu parceiro, ninguém te olha. E você não quer olhar para ninguém. E é uma escolha, né? Você escolheu. Então é um dos assuntos que sempre vem muito na clínica. Eu não gosto de sair com meu marido, porque quando a gente vai para um bar, ele fica olhando para todas as mulheres que estão lá perto. E aí eu já falei com ele fala, porque eu sou chata, porque eu sou ciumenta. Então, assim, na melhor das hipóteses, é uma deselegância.
E grande, imagina se fosse o contrário. Né? E aí, quando é o contrário, muitas vezes a criatura levanta e vai dar um soco no outro que olhou para a mulher dele. Então, entende que tem algumas coisas aqui que a gente precisa, antes se tratar, se conhecer, antes de colocar o parceiro, inclusive nas roubadas que a gente apronta. Melhor, é mais coerente. Né? Então, por isso que eu falo que fantasias não é legal que você compartilhe com seu parceiro. E nem colocar responsabilidade no parceiro sobre a sua infidelidade. Né? É problema seu, é você que escolheu isso, é você que tem que dar um jeito de se livrar nisso, disso aí. Né? Eu, como parceira, tenho que estar tão bem comigo que eu posso escolher ficar com você ou não querer ficar com você. Né? Então, lembrando que para a gente amar uma pessoa, a gente precisa de admiração e respeito. Então, o que eu estou fazendo para o outro me admirar e me respeitar? Eu posso ficar de papel lá, mas não tem um casamento. Doutora, maravilhoso. Essa entrevista foi fantástica. Agora eu quero deixar o convite novamente, a senhora falou anteriormente, queria que a senhora repetisse o momento da quarta-feira que a senhora tem disponível lá gratuitamente, para que as pessoas que estão nos assistindo possam anotar aí na agenda e participar, porque é algo gratificante, vai te ajudar muito se você estiver passando por isso ou não. Né? É um momento preventivo que você vai ter, preventivo também, que você vai se conhecer melhor em tudo, em todas as áreas, né, doutora? Sim. Esse momento é para tudo, não é só pela questão da sexualidade em termos de infidelidade, não. É só para você, né, ter aquele momento seu e passar a se conhecer. Exatamente. A gente tem esse projeto lá, que é um projeto de meditação, todas as quartas-feiras, às 18h30. Então, é um grupo terapêutico, a gente chama de escola aberta, você não precisa fazer inscrição, nem avisar com antecedência, é só você chegar. E lá a gente trabalha esses assuntos e depois a gente aprende a técnica da meditação. Eu começo a fortalecer o meu eu pessoal para saber quando esses pensamentos chegam e o que eu vou fazer com eles. Então, eu não vou fugir dos pensamentos. O pensamento chega, eu observo o pensamento, né? Eu descrevo o pensamento e vou dar uma solução para ele. Então, normalmente, tem alguns problemas que eu posso resolver, tem outros que não posso, que vou aceitar. Mas eu tomo consciência de tudo que passa na minha mente. Então, aqui eu corro menos risco de escolher por impulso. Porque muitas vezes, dentro da infidelidade, quem está mandando são os meus instintos, né? As minhas pulsões sexuais. Então, lá você vai se fortalecer para estar tendo consciência das suas escolhas profissionais, relacionais, sociais e também sexuais. Que bom, tá vendo? Então fica essa dica aí, toda quarta-feira às 18h30, tá bom? Doutora, muito obrigado. Ai, foi lindo. Foi ótimo. Foi muito bom. Tá bom? A você, muito obrigado também pela audiência. Fique com Deus e até a próxima.